Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, vamos continuar o nosso estudo de circuitos elétricos. Hoje a gente vai ver uma característica que está presente na maioria dos circuitos, que são os divisores de tensão e de corrente. Tá? Além disso, vamos falar um pouquinho sobre os elementos de circuito, tá? Que podem aparecer em circuitos resistivos, apenas escrever, né, os resistores, as fontes, quais são as simbologias, algo que eu já falei na aula passada, mas como vocês estão tendo o primeiro contato com a análise de circuitos nessa disciplina, é bom a gente ir reforçando. Então, a primeira análise que a gente vai fazer hoje está relacionada com um divisor de tensão. Então, a gente tem aqui uma fonte de tensão. Lembre para vocês que eu falei que normalmente a fonte de tensão aparece ou dessa forma, uma fonte com magnitude VF, onde aumenta o potencial nesse sentido, ou ela pode aparecer dessa forma nos circuitos, tá? Também aumentando o potencial dessa extremidade para essa. Então aqui a gente tem uma fonte de tensão VF, onde tem um aumento de tensão de B para A e dois resistores, tá? Como a mesma corrente passa pelos três elementos, os três elementos estão em série. Só que eu só posso somar as resistências, né, porque é a mesma grandeza. Não tem como somar resistência com uma fonte de tensão. Tá? Mas eu posso associar, então, os resistores. Então, R1 e R2, quando somados, é a resistência equivalente vista, então, entre os terminais A e B. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Tá? Eu trabalhei com a lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou percorrer esse laço, essa malha fechada, esse caminho fechado no circuito, tá? VF. Vou percorrer ela no sentido dessa corrente I. Tá? Quando eu percorro nesse sentido, eu tenho uma queda de tensão V1 no resistor R1 e uma queda de tensão V2 no resistor R2. Tá? Porque a corrente passa pelo resistor, perde energia, tem uma queda de potencial. O que significa dizer, tá, que olhando então nessa situação eu tenho VF. Tá? Vamos pegar sempre o primeiro sinal aqui percorrendo a malha. Então, menos VF mais V1 mais V2 igual a zero. O que significa que VF é igual a V1 mais V2. Tá? Isso já é intuitivo. Toda elevação de tensão em um caminho fechado tem que ser correspondente com as quedas de tensão. Então, o nosso VF, pela lei de Ohm, então, vai ser igual a I vezes R1 mais I vezes R2, porque V1 é a corrente em R1 vezes o R1 e V2 é a corrente em R2 vezes R2. Tá? O que significa dizer, tá, que a corrente I é igual a VF dividido por R1 mais R2. Tá? Só que, como eu falei para vocês, pela lei de Ohm, tá? Então, V1 é igual a I vezes R1, V2 é igual a I vezes R2. A partir daquela expressão ali que a gente deduziu para a corrente I, a gente pode trabalhar dessa forma. V1 vai ser a tensão da fonte vezes R1 dividido por R1 mais R2. Já a tensão V2 vai ser a tensão da fonte vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? E aqui a gente tem então as expressões de um divisor de tensão. Ou seja, a tensão V2 ela é proporcional à tensão da fonte. Quanto maior for R2, maior vai ser a tensão V2. Quanto maior for R1, maior vai ser a tensão V1. Se R1 e R2 forem iguais, tá? Por exemplo, aqui eu simplificaria essa expressão com VF sobre 2. Tá?
À medida que R1 vai se tornando maior do que R2, uma maior parcela da tensão da fonte vai passando para V1, e à medida que R1 vai se tornando menor do que R2, uma maior parcela da tensão da fonte é transferida para R2. Então a gente tem essa característica do divisor de tensão. Tensão V2, R2 vezes VF dividido por R1 mais R2. Tensão V1, R1 vezes VF dividido por R1 mais R2. Tá, é isso aqui. Essa aqui é a dedução que eu tinha feito anteriormente, tá? Só para mostrar aqui também um outro caminho de solução, até um pouquinho mais rápido. Aqui aí é o cálculo da corrente, V2 é R2 vezes I, V1 é R1 vezes I. Tá? Então aqui temos o divisor de tensão. Tá? Agora vamos analisar um divisor de corrente. Tá? Então, para isso, eu coloquei uma fonte de corrente aqui, que eu chamei de IF, que é a corrente da fonte, e ela está sendo dividida nesse nó aqui em I1 e I2. Tá? Então, ela tem esse comportamento de chegar no nó, e pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente sabe que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem do nó, ok? Então, IF é igual a I1 mais I2, certo? Só que, como os três elementos estão em paralelo, tá? Os três elementos têm a mesma tensão, ou seja, VR1, a tensão em R1, é igual a VR2, ou seja, I1 vezes R1 é igual a I2 vezes R2. Tá? Mas vamos então relacionar aqui para encontrar o V. Tá? Porque antes, no divisor de tensão, a quantidade que era comum aos dois elementos era o I. A gente encontrou o I, substituiu na lei de Ohm e conseguiu associar daí com a tensão da fonte. Agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai encontrar o V, vai trabalhar na lei de Ohm e relacionar as correntes nos resistores com a corrente da fonte. Tá? Então vamos fazer a primeira análise da resistência equivalente aqui, vista pela fonte, tá? Como a gente fez no caso anterior. Então, essa resistência equivalente vista pela fonte é o paralelo de R1 com R2, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Então, para calcular essa tensão V, tá? A tensão V vai ser igual a corrente equivalente, que é a I da fonte, vezes a resistência equivalente. Logo, a tensão V vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes IF. Essa é a tensão V. Porque quando eu faço o R equivalente, eu vou simplificar o circuito. O circuito vai ser a fonte de corrente IF e a sua resistência equivalente que eu calculei ali, que é o paralelo das duas. Então eu tenho aqui, simplificado, a tensão V. Bom, agora o que eu preciso fazer é trabalhar com essa informação aqui, tá? E utilizando a lei de Ohm, né? Igual eu fiz no divisor de tensão. Então, eu tenho aqui que o V é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 e F. Então vamos analisar primeiro a corrente I1. A corrente I1, pela lei de Ohm, tá? Vamos lá de novo olhando a lei de Ohm, vai ser V sobre R1. O V a gente calculou aqui, ó. Eu vou pegar essa expressão e dividir por R1. Vai ficar
R2 dividido por R1 mais R2 vezes IF. O I2 é igual a V sobre R2. Então, eu vou pegar essa expressão e dividir por R2. Fica R1 dividido por R1 mais R2 vezes IF. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Tá? Essas são as duas expressões que eu posso retirar então do meu divisor de corrente. Eu observo que a corrente I1 ela vai ser tão maior quanto maior for o R2. O que faz sentido, porque a corrente da fonte está se dividindo. À medida que eu aumento o R2, mais resistência eu tenho para a passagem de corrente nesse ramo aqui. Então, pela lei dos nós, aumenta a corrente I1. Então, quanto maior R2, maior é a parcela da corrente da fonte que passa por R1. E quanto maior for o R1, maior a resistência para a passagem de corrente no ramo de R1, então aumenta a corrente em I2. Então, I2 é proporcional ao R1 e I1 é proporcional ao R2, tá? E também proporcional, claro, à corrente da fonte. Então, as correntes e as tensões, então, em divisores de tensão de corrente, dependem do valor das resistências. Tá? A relação é direta em um divisor de tensão, ou seja, a tensão em V2 é diretamente proporcional ao R2, o que faz sentido pela lei de Ohm, e a corrente em R2 é diretamente proporcional com a corrente, com a resistência em R1, tá? Porque tem essa relação inversa, né? Quanto aumenta a resistência, diminui a corrente. Quando aumenta a resistência, aumenta a tensão para uma mesma corrente, certo? Então a gente vai trabalhar agora com essas expressões aqui, com esse tipo de análise, divisor de corrente e divisor de tensão, em alguns exercícios. Tá? Então a gente tem aqui, só retomando, esses elementos que são os resistores, tá? E aqui a fonte de corrente. A fonte de corrente, novamente, é um círculo, tá? Normalmente ela é representada dessa forma, com uma flecha que dá o sentido da corrente. Tá? Aqui tem, novamente, a simplificação, tá, daquela análise do divisor de corrente, com a lei de Kirchhoff das correntes, a análise pela lei de Ohm e as duas expressões aqui de uma forma um pouco mais simplificada. Tá? Então, novamente, eu fiz a dedução aqui para vocês, apresentei uma simplificação aqui da análise, depois eu fiz a dedução aqui e apresento novamente uma simplificação dessa análise um pouco mais organizada. Tá? Agora vamos trabalhar com esse exercício aqui. Tá? Esse exercício é interessante para a gente analisar diversas questões da análise de circuitos. Vamos analisar um elemento de circuito que é o circuito aberto. A gente tem aqui dois terminais, tá? Em um circuito aberto. E também essas ligações aqui, tá? Tem diferentes ramos, diferentes malhas. Vamos ver se dá para fazer uma análise com o que a gente viu aqui. Então, como a gente tem uma fonte de corrente, tá? Tem uma fonte de corrente aqui, nesse sentido, a corrente está entrando aqui nesse nó, tá? Essa corrente de 18 mA, e está se dividindo em duas correntes, que eu chamei de I1 e de I2. Só que aqui tem um outro nó, onde pode ser, vamos fazer uma análise, se essa corrente vai se perder uma parcela aqui. E aqui tem um outro nó também, vamos verificar o que acontece com a corrente quando ela passa por aqui. Então a primeira coisa, a gente tem um circuito aberto. Sempre que aparece um circuito aberto ou um circuito fechado, é um sinal de simplificação do circuito. Como a corrente aqui é igual a zero, por quê? Porque tem um circuito aberto. No circuito aberto não tem fluxo de corrente. Imaginem como se fosse uma ponte quebrada, que não passa, não tem como ter um fluxo pelo circuito aberto. Então a corrente é igual a zero. O que isso significa? Que a queda de tensão nesses resistores aqui é de 0 volts. Resistor de 2K
e no resistor de 4K. Tá? Então já dá para simplificar esse circuito dessa forma. Tá? Fazer a simplificação considerando o circuito aberto. Eu tenho aqui 18 mA, 10 kΩ. Tá? Aqui a minha letra não está muito bonita, mas depois eu vou tentar apresentar uma solução mais bonitinha também. 3 kΩ e 12 kΩ. Bom, então eu tenho uma corrente de 18 mA e ela vai se dividir aqui, ó, entre I1 e I2. Então, eu vou ver qual é a corrente equivalente a resistência equivalente nesses dois ramos para aplicar a equação do divisor de corrente. Então aqui eu tenho 25 kΩ e aqui eu tenho em série 15 kΩ. Então, pela expressão do divisor de corrente que a gente tem aqui, ó, I1 vai ser R2, R1 mais R2 vezes IF. Tá? Então, o I1 ele vai ser igual à resistência equivalente do outro ramo, do ramo em paralelo, que é 15, dividido por 25K mais 15K, vezes 18 mA. Como aqui tudo está em K, eu vou cortar essa relação. Vou fazer essa conta aqui agora. 15 dividido por 40 vezes 18 dá 6,75 mA. Já o I2 vai ser igual a 25 dividido por 40 vezes 18. Aqui eu simplifiquei, tá? Os K's e estou repetindo o processo. Então, 25 dividido por 40 vezes 18 deu 11,25 mA. Bom, agora eu tenho uma queda aqui de tensão nesse sentido, tá? Mais e menos, e uma queda de tensão nesse sentido, mais e menos. E aqui está o meu mais e menos VO. Pela lei de Kirchhoff das tensões, eu vou percorrer essa malha aqui. Vou dar nome para aquelas tensões ali que eu desenhei. Essa aqui eu vou chamar de VA e VB. Então, percorrendo, pegando sempre o primeiro sinal aqui, ó, eu tenho menos VO, menos VA, mais VB. Então, menos VO, menos VA, mais VB, igual a zero. O que significa dizer que VB vai ser igual a VO mais VA. Ou melhor, eu quero descobrir o VO, né? Então VO vai ser igual a VB menos VA. Como que eu vou calcular a queda VB? VB vai ser igual a I2 vezes 12K e VA vai ser igual a I1 vezes 15K, que é lei de Ohm. Então, I2 é 11,25 vezes 12, aqui deu 135, e o I1 é 6,75 vezes 15, para mim aqui deu 101,25. Se eu fizer VB menos VA, para mim deu VO igual a 33,75 volts. Tá? Deixa eu só ver, é 33,75 volts. Tá? Aqui tem uma solução de outra maneira, que eu vou mostrar depois para vocês. Mas então o que eu fiz? Eu calculei primeiro as correntes, I1 e I2, e depois, considerando esse sentido, a queda de tensão é daqui para cá, calculei
VA, calculei VB e fechando essa malha aqui, a soma das tensões tem que ser igual a zero, então eu cheguei no valor de VO. Tá? Aqui tem uma outra solução considerando um divisor de tensão. Como é que eu fiz? Tá? Primeiro eu considerei as correntes iguais a zero, então eu simplifiquei daquela forma ali. Então aqui eu tenho teria o circuito aberto, não passa corrente, então eu posso eliminar essas resistências, tá? Igual eu fiz antes. Calculei a resistência equivalente para descobrir a tensão VF. Depois que eu calculo a tensão VF, eu sei qual é a tensão sobre essa fonte aqui e sobre esse par de resistências. Daí eu só aplico um divisor de tensão. V1 vai ser a resistência de 15K vezes VF dividido pela soma das resistências, e V2 vai ser a tensão da fonte, o VF, vezes 12K dividido pela soma das resistências. Eu vou chegar naqueles mesmos valores de tensão que eu encontrei ali, fazendo um menos o outro eu encontro a tensão VO. Então esse é um exercício de divisor de tensão. Aí nesse caso aqui, a análise pelo divisor de corrente. Então veja que o mesmo exercício a gente consegue resolver ele tanto utilizando a técnica do divisor de tensão como do divisor de corrente. Um outro exercício que eu quero resolver com vocês aqui é um exercício que trabalha com os divisores de tensão, mas ele tem um novo elemento de circuito que a gente não discutiu ainda, que é uma fonte dependente. Tá? Fonte de tensão dependente. Então, uma fonte dependente, ela não é, por exemplo, uma bateria que independe de outros elementos do circuito e que tem a sua própria fonte de tensão ou sua própria fonte de corrente. A fonte dependente, ela tem normalmente essa simbologia, tá? Que é um losango, o mais e menos, que dá a direção da polaridade. E nesse caso aqui, ó, a fonte ela é dependente, a tensão nessa fonte depende da corrente I. Ou seja, a magnitude dessa fonte de tensão que tem essa polaridade, ela vai ser 30.000 vezes a corrente I. Tá? Então, eu vou calcular primeiro a corrente I aqui, utilizando um divisor de corrente. Tá? Eu tenho essa malha aqui, então 180 vai ser igual a 10K vezes I mais 30K vezes I, percorrendo essa malha. Aqui eu já estou simplificando a análise, tá? Não estou fazendo o passo a passo, mas é muito similar ao que foi feito antes. Então o I vai ser igual a 180 dividido por 40K. 180 dividido por 40.000 dá 4,5 miliamperes. Então essa fonte de tensão aqui vai ser 30.000 vezes 4,5 miliamperes, que dá 135 volts. Então eu tenho uma fonte de 135 volts, né, que é ligada num resistor de 20K e de 40K. E eu quero saber, aqui eu estou puxando uns terminais, um circuito aberto, só para aqui então a corrente é igual a zero, apenas como um acesso para eu medir aqui essa tensão. Tá? Essa representação também do terminal é uma representação nova. Tá? Um terminal. Normalmente o terminal é inserido na análise de circuitos apenas para puxar para fora do circuito qual é o ponto de interesse, onde é que eu quero determinar uma diferença de potencial. Quando eu crio um circuito aberto aqui, eu consigo evidenciar que eu estou medindo esses dois pontos. Tá? Vou destacar aqui também os pontos A e B. E eu trabalho com um circuito aberto porque o paralelo do circuito aberto com 40K é o próprio 40K.
Então eu não estou mudando a configuração do circuito. Aí eu continuo tendo um resistor de 40K equivalente aqui, visto pelos terminais de A e B. E eu consigo destacar aqui, ó, eu quero saber qual é a tensão VO entre o ponto A e o B. Eu puxo um terminal para fora do circuito, tá? Com esse risquinho aqui e essas bolinhas aqui significam então um terminal. Tá? Então agora eu posso aplicar um divisor de tensão. A corrente I vai circular toda aqui pela resistência, porque aqui o terminal é um circuito aberto, eu não estou modificando o circuito. E eu tenho então que a tensão VO vai ser igual a 40 vezes 135 dividido por 20 mais 40. Então eu vou calcular isso agora. 40 vezes 135 dividido por 60. Aí eu encontrei aqui, se tiver certo os meus cálculos, 90 volts. Significa que então que no resistor de 20K está caindo os outros 45 volts. O que faz sentido porque vai cair o dobro, né? A resistência é o dobro, a tensão que cai no resistor de 40K é o dobro da tensão que cai no resistor de 20K. Então essa é a tensão V0. Tá, daí vocês podem me perguntar, tá, Thales, mas o que é, na prática, o que é uma fonte de tensão dependente? Tá? Um caso de uma fonte de tensão dependente da corrente é um transistor. Tá? A depender da tensão aplicada na base, da corrente que passa na base de um transistor, que é um elemento que vocês vão ver em eletrônica, maior vai ser a tensão ou a corrente no terminal de saída de um transistor. Então, normalmente em circuitos amplificadores a gente tem essa característica de fontes de tensão e de correntes que dependem de outro sinal elétrico. Então isso existe na prática. Não é um elemento fantasioso criado apenas para atrapalhar a análise de circuitos. Não, a gente trabalha, especialmente na eletrônica, com fontes de tensão, fontes de corrente transistorizadas que dependem de um outro sinal elétrico, de um sinal de controle, tanto de corrente como também de tensão. Isso vocês vão estudar em mais detalhes nas disciplinas de eletrônica e demais disciplinas do curso. Tá? Por fim, eu vou deixar para vocês resolverem esse exercício 3 aqui. Depois a gente pode trabalhar ele em aula. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar também. Para obter, utilizando essas técnicas de divisão de tensão e de corrente, a tensão Vx e a tensão VO. Tá? E também a corrente IO, corrente de saída. Tá? Eu vou colocar também no Moodle depois a solução desse exercício. Mas eu quero que vocês primeiro tentem resolver ele. Certo? Então, bons estudos, e até a próxima aula.